Agora sim, estamos ao vivo. Deixa eu ver se o Instagram vai me deixar transmitir também. Vai sim. Pronto, primeira vez na história aqui do Genealogia para Iniciantes, transmissão ao vivo em 2 canais, no Instagram e no Facebook. Já era, aliás, no Instagram e no YouTube. Já era um desejo antigo aqui que eu tinha, né? Mas como eu sou muito enrolado em tecnologia, não tinha conseguido, mas eu acho que agora vai dar certo. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todos vocês que vão assistir no presente e no futuro esta live aqui no canal Genealogia para Iniciantes. Boa tarde, Mauro. Mauro, o meu som e imagem estão chegando bem aí? Mauro César. Boa tarde a todos. Quem mais está por aí, coloquem no chat, por favor, se o som está chegando bem aí para vocês. Genivaldo, boa tarde, Genivaldo. Gente, a minha voz está bem diferente hoje. Eu estou fazendo a live aqui no peito e na raça porque eu estou extremamente gripado, tá bom? Então, vou tentar falar pouco aqui. E as estrelas aqui da live, o genealogista Dr. Rodrigo Ruiz e o Carlos Lemos, que vão falar bem mais aqui. Meus amigos cavalheiros, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal Genealogia para Iniciantes, vocês que são de casa. Carlos Lemos, Dr. Rodrigo Ruiz. Hoje nós vamos falar sobre genealogia, obviamente, dar algumas dicas importantes para vocês, e também sobre a Carta de Naturaleza, que é a possibilidade de você obter a cidadania espanhola, caso você seja também descendente de judeus sefarditas, que podem ser judeus espanhóis, portugueses ou brasileiros também. Carlos, boa tarde, meu amigo, bem-vindo. Vamos para mais uma live. Boa tarde, Rani. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer batermos esse papo junto com vocês e todos os nossos ouvintes. Esperamos que possamos trazer informações precisas sobre a questão da nacionalidade espanhola pela via sefardita e espero que seja bem proveitoso para todos os ouvintes e vamos começar. Rodrigo, boa tarde, seja bem-vindo, irmão, mais uma vez aqui ao Genealogia para Iniciantes. É um grande prazer tê-lo aqui também. Seu boa tarde aí para a nossa audiência. Boa tarde para você, boa tarde ao Carlos, boa tarde para todo mundo que está vendo a gente agora, ou ouvindo apenas, ou que vai fazer isso depois, durante a semana, daqui a alguns meses, né? O pessoal assiste a todo tempo aí os seus vídeos. É um prazer estar aqui de novo. Registrando a presença aqui do Tiago Torres, nosso colega genealogista, do Origem Genealogia. Sigam o Instagram do Tiago lá no Origem Genealogia. Muitas postagens interessantes lá. Camila Mesquita nos dá uma boa noite diretamente da Escócia. Olha só, bem longe, né? Coloque aqui no chat de onde vocês estão nos assistindo neste momento. Tá bom? Vamos começando aqui. Primeira pergunta. Muita gente nova aqui no canal. De antemão, eu peço para que vocês deixem um like. É extremamente importante que deixem um like aqui na nossa live, para que o canal continue crescendo. Nós estamos perto aí de alcançar os 40 mil seguidores, tá bom? Tem uma lenda muito antiga, uma lenda milenar na genealogia, que diz que se você assiste um vídeo sobre genealogia, não deixa seu like, não se inscreve no canal, a sua árvore vai ficar travada. Você não vai encontrar os seus ancestrais, tá bom? Então, trate de deixar o like aqui abaixo e se inscrever no GI. Carlos, para quem está chegando aqui agora no canal, para quem está se inteirando agora desse mundo da genealogia e de cidadanias europeias, por gentileza, nos informe quem eram os judeus sefarditas e como nós devemos encontrá-los, como nós podemos encontrá-los na nossa árvore genealógica. Tendo em vista que o pessoal comete muitos erros aí, faz confusão, procura apenas cidadãos portugueses, outros, a primeira estrelinha de Davi que encontra na árvore já acha que é um judeu sefardita. Eu queria que você nos falasse quem eram eles e como nós podemos identificá-los na árvore genealógica, por favor. Certo, Rani. Falar em judeus sefarditas é a gente retornar
cerca de 2.500 anos no passado, né? Quando da primeira destruição do templo lá em Israel pelos babilônios e foram levados cativos, um profeta chamado Obadias escreveu em Obadias, capítulo 1, versículo 20. Falou sobre os exilados desta fortificação, sobre o povo de Israel, a quem pertencerá a terra dos cananeus, mas ele colocou nesse versículo uma frase muito importante, que é a segunda parte, que diz assim: e os exilados de Jerusalém, que estavam em Sefarade, possuirão as cidades do Negueb. Vejam, isso foi entre 486 e 487, antes da nossa Era Comum. Então, aí, já é uma alusão de que os judeus já estavam na Península Ibérica naquela primeira diáspora, né? Depois, com a queda do Segundo Templo, a destruição de Jerusalém, no ano 70, pelos romanos, houve novamente um espalhamento desses judeus que foram empurrados ali para a Península Ibérica, né? E a Península Ibérica era chamada, naquela época, pelos romanos, de Hispânia. É o que seria hoje Portugal e Espanha. Durante muitos séculos, os judeus ficaram nessa península, passaram por várias invasões, vários povos, né? Os celtas, visigodos, os muçulmanos, né? Então, foi uma época muito cheia de períodos de prosperidade, de paz relativa e também de perseguições. Quando no século XV, lá em 1478, já houve o início de uma Inquisição espanhola, que culminou em 1492, com a expulsão dos judeus pelos reis de Castela e Aragão, Isabel e Fernando, e aí eles foram para Portugal, norte da África, para os países lá do Oriente Médio, o Império Otomano, foram para a França, para a Itália, onde era possível, né, fugir. E, posteriormente, com a expulsão de Portugal, em 1496, e a instalação da Inquisição Portuguesa em 1536, muitos judeus sefarditas vieram para as Américas também, né? Então, muitos foram forçados ao batismo em pé, e outros foram mortos, perseguidos, enfim. Foi uma história muito trágica e que causou essa diáspora mundial, né? E temos judeus aí nas Antilhas, na América do Norte, em todas as partes do mundo, sempre eles procuraram se refugiar. Como encontrá-los, né? Somente desenvolvendo a árvore, por meio de documentação, com base documental, desenvolvendo os ramos, com base na bibliografia, porque a gente chega a um período em que já não se encontram os livros paroquiais, e dessa forma a gente vai chegando, né, às famílias tradicionalmente judaicas, sefarditas, ou outros termos que eram usados eram cristão-novos, marranos, e criptojudeus, são aqueles que, mesmo convertidos ao catolicismo, né, de forma forçada, continuaram praticando o judaísmo secretamente. Tá? Então, hoje referir-se a judeus sefarditas significa judeus da Península Ibérica, porque para os judeus a Península Ibérica se chamava Sefarade, e para o Império Romano, lá no primeiro século e nos séculos seguintes, era Hispânia. Então, não há distinção hoje entre judeu português, judeu espanhol, todos são sefarditas. E o Brasil recebeu milhares, durante o período colonial, desses judeus que chegaram ali no início do século XVI a comporem algumas regiões, como o Nordeste, 3/4 dos judeus, né, da população que estavam lá eram judeus sefarditas, né, marranos ou convertidos, etc. E é isso, a forma de desenvolver a árvore tem que ser documentalmente, colocando lá certidões de nascimento, de casamento, depois os documentos paroquiais, porque após 1889 é que vieram os registros civis, antes disso eram só
documentos católicos, né? Batismos, casamentos e óbitos, outras fontes também com testamentos, inventários, notas de compra e venda de terras. Todos esses documentos são importantes, além da bibliografia, obras renomadas como a Nobiliarquia Pernambucana, a Genealogia Paulistana e muitas outras, são super importantes para vocês desenvolverem as suas árvores. Beleza. E, Carlos, basta só perseguição pela Inquisição ou você pode identificar algum outro documento que identifique o judeu sefardita na vida? Há casos que nós não temos um documento inquisitorial para mostrar que aquele judeu foi perseguido, foi torturado, né? Ou às vezes que o pai ou a mãe, os avós foram processados pela Inquisição, às vezes até queimados em fogueiras, né, como acontecia em algumas vezes, mas o fato de se constatar por meio de literatura, por exemplo, que eles eram de origem sefardita e que vieram, por exemplo, os bicudos, Antônio Carneiro Bicudo e o irmão vieram para São Vicente, aqui, e eles são aceitos na CIL, né, a Comunidade Israelita de Lisboa, e também na Federação de Comunidades Judaicas da Espanha, a FCJE, são aceitos tranquilamente porque existe todo um contexto histórico que mostra que eles eram realmente judeus. Então, não é um requisito essencial que tenham sido perseguidos. O próprio fato de se tornarem marranos ou cristãos novos, forçados a se converter ao catolicismo, para o judeu uma violência enorme. Sofreram violência, sofreram os impactos da Inquisição durante 300 anos, porque a Inquisição terminou ontem, em 1821. Estamos falando de 200 anos apenas do término da Inquisição, né? E houve várias inquisições. Pensar que a Inquisição foi apenas aquele momento de 1492 ou 1478, a primeira Inquisição espanhola, não é isso. Houve várias ondas de perseguição anteriores a essas datas, no século XIII, no século XI, no século VI, depois que a religião católica passou a ser oficial, também houve muitas perseguições. Então, todos esses são judeus, sendo daquela região, são judeus sefarditas. Tanto é que um judeu muito conhecido chamado Rui Capão nasceu por volta de 1109, ou seja, início do século XII, e ele é aceito, ele é certificado na CIL, né, CJE, né? Então, ele se converteu ao catolicismo por uma livre e espontânea pressão da rainha Urraca, né, para poder acompanhar a corte da rainha até Portugal. Tá? Beleza, Carlos. Obrigado. Rodrigo, para quem está chegando aqui agora, quem nunca ouviu falar dessa possibilidade, o que é a Carta de Naturaleza? Nos explique um pouco sobre essa possibilidade de cidadania espanhola, por gentileza. Então, um pouquinho antes de falar da carta, só aproveitando o gancho aí das palavras aí do Carlos, né, que o sefarade se referia a um lugar. E esse lugar existia antes de existir, né, a separação de Portugal ou Espanha, né? Então, daí vem a origem. E isso também se propaga depois para todo o Império português e espanhol. Então, seja o descendente de sefardita ter nascido nas Américas, ou na atual Portugal, ou na atual Espanha, isso não importa. Tanto é que a maioria dos nossos clientes são da Colômbia, são descendentes de judeus que nasceram ou na Espanha, ou que nasceram na própria Colômbia, ou mesmo em Curaçao, no Caribe todo, Venezuela, e são todos eles certificados na CIL. Uma grande parte já cidadão português, nós já completamos 700 certificados na CIL, temos mais um bom tanto ainda. E também, né, você citou aí na palavra marranos, né, e que era um xingamento,
né? Ele Isso mesmo. tem a origem na palavra do espanhol mais arcaico, que significava porco, né? Como os judeus não comem porco, é uma afronta e depois acaba sendo assumido como uma designação. E o que acontece? Na Espanha, você sempre teve a possibilidade de fazer a cidadania por carta de naturaleza. É uma possibilidade de cidadania que já existe há mais de 100 anos, ininterruptos. Faz parte do Código Civil Espanhol. E principalmente ali a partir dos anos 2000, houve uma pressão muito grande e mais de 5.000 sefarditas conseguiram receber a cidadania na Espanha através desse método. Com os sinais positivos do que aconteceu com essas cidadanias, isso inspirou as comunidades judaicas em Portugal também e na própria Espanha a pressionarem os governos, pressionarem as suas entidades, e a Carta de Naturaleza para sefarditas serviu como inspiração para a criação da lei que existiu em Portugal, que existe, né, em Portugal, apesar das suas modificações, e também para a lei que existiu específica para essa categoria na Espanha entre 2015 e 2019. Então, isso tudo foi inspirado na Carta de Naturaleza. E a Carta de Naturaleza, ao contrário do que muita gente tem falado, ela não teve uma interrupção. Sempre existiu a possibilidade de você fazer o processo de Carta de Naturaleza, mesmo durante o processo, mesmo durante o período onde estava valendo a lei de 2015, a lei específica dos sefarditas. Inclusive, a lei dos sefarditas, ela não dá necessariamente a cidadania. Ela te habilita por um caminho mais curto para que você receba a cidadania por carta de naturaleza. Então, ou você recebe a cidadania na Espanha porque você é reconhecido como um descendente de espanhol, filho e neto, ou você recebe um reconhecimento, uma atribuição, a cidadania já é sua, ela só é reconhecida, ou você recebe a cidadania por tempo de residência, ou para todas as outras possibilidades, você recebe a cidadania por carta de naturaleza. Então, eu que fiz a minha própria cidadania pela lei de 2015, na minha certidão de nascimento, consta lá. Recebeu a cidadania por carta de naturaleza. Então, esse é o instrumento que dá a cidadania é a carta de naturaleza há mais de 100 anos, de forma ininterrupta. O que aconteceu em 2015 a 2019 foi um multirão. Eu dou o exemplo. Minha Casa Minha Vida da Cidadania na Espanha, onde, em vez de você precisar que o Conselho de Ministros avaliasse o seu caso e concedesse a cidadania, ele delegou poderes para os notários, o equivalente aos donos de cartório no Brasil. Então, com isso, ele também exigiu algumas regras fixas para facilitar a vida de todo mundo durante aquele período. Então, você tinha que apresentar um comprovante de língua espanhola específico, que era o DLA2, tinha que apresentar um comprovante de conhecimento da cultura e política espanhola, que era a prova CCSE, e tinha que apresentar alguma outra ligação com a Espanha, que podia ser uma doação para uma entidade filantrópica na Espanha, podia ser uma associação com qualquer entidade espanhola, poderiam ser viagens, qualquer coisa. E também exigia que você fosse pessoalmente na Espanha assinar a papelada. Tá? E também provasse que era um cidadão sefardita através do certificado da FCJE ou de outras comunidades onde você residisse, outras provas. Então, sempre ou. Então, essa foi a lei de 2015 para os sefarditas. Então, ela atendeu mais de 200 mil pessoas, 250 mil pessoas. No Brasil, eu já fazia propaganda disso, incentivava as pessoas a fazerem.
foram menos de 1.000 pessoas que pediram essa cidadania na época que era simples, né? Tipo, você apresentava os passos e as chances eram mais de 90% de receber a cidadania. O brasileiro nunca se interessou, né, nessa época. Apesar de, dependendo do caso, era mais barato do que fazer Portugal. Porque o certificado da FCJ na época era 60 euros. Diferente da CIL, que era... Muito barato. E nunca exigiram dos filhos. Então, se o pai é sefardita, o espanhol não tem dúvida, o filho também é. Então, não há esse questionamento. Lá, já em Portugal, a exigência de cada um ter a sua certificação e causando vários constrangimentos hoje em Portugal, né? Então, na Espanha não acontecia isso. Então, só que essa lei, essa facilidade acabou, então hoje o processo volta ao que era a única outra opção, né? Que era a Carta de Naturaleza. Se você, inclusive, ler o texto da lei de 2015, nos seus primeiros parágrafos, ela diz: hoje só é possível para um sefardita fazer a cidadania através da Carta de Naturaleza. É um dos... Então, na própria lei de 2015, ele já cita a Carta de Naturaleza como opção e buscam um facilitador para atender um grande volume de gente. Esse que foi o objetivo da lei de 2015, atender um grande volume de gente, e conseguiu. Aproveitando esse comentário aí que o Rodrigo fez sobre, mesmo sob a lei de 2015, a cidadania era concedida com o título de Carta de Naturaleza, é muito importante, porque é a mesma que está no Código Civil Espanhol, que já estava e continua. Então, é a mesma coisa, né? A única coisa que aconteceu na época foi um processo, um método mais fácil, esse mutirão que o Rodrigo falou, né? Isso é bem importante a gente prestar atenção a esse detalhe. Para fazer um processo desse, de carta de naturaleza, é preciso ter um judeu sefardita, obviamente, na árvore genealógica. É preciso fazer um estudo genealógico também, e eu queria que o Carlos falasse aí o que é o estudo genealógico, que nós genealogistas fazemos, e em seguida o Rodrigo falasse aí das especificidades, né, do estudo genealógico para a Espanha, e também essa novidade aí, que é a certificação da FCJE, né, e o Rodrigo falasse um pouco sobre ela também, por favor. Carlos, o que é o estudo genealógico? Muita gente cometendo erros aí, fazendo de qualquer jeito, com print de sites da internet, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre o que é esse estudo genealógico. Infelizmente, né, a gente encontra vários casos de pessoas que estão com processos de certificação na comunidade israelita de Lisboa, a CIL, estão travados lá porque o estudo foi feito não usando as melhores técnicas, não usando as provas devidas. Então, chegam a um ponto em que a CIL faz uma exigência documental e aí a coisa trava, né? Muitos genealogistas largam os clientes, não é, a sua própria sorte. E aí o prejuízo é enorme, que a pessoa já está com processo de cidadania na conservatória e fica travado lá na CIL, né? O estudo genealógico é uma tese, é um trabalho bem compilado, usando as técnicas de genealogia, usando os documentos apropriados, comprovando as ligações entre gerações, comprovando a judaicidade do judeu, né? Preciso comprovar que ele realmente era judeu por alguma forma, seja um documento inquisitorial ou uma bibliografia respeitável. E aí é preciso que tenha realmente cuidado. Algumas pessoas se aventuram, fazem, e acontece que o barato sai caro, né? A gente vê esses casos lá na frente. No caso da FCJE, existe um processo também de certificação, porque é uma federação de comunidades judaicas da Espanha, é uma CIL muito maior, congrega todas as comunidades judaicas, e é o presidente dessa federação que assina os certificados, né? O processo de certificação é um pouco diferente,
do que é feito pela CIL, mas não deixa de ser um estudo genealógico, um encadeamento de documentações da melhor forma possível, para convencer aos analistas de que realmente ali existem as provas de todas as ligações entre gerações até chegar no judeu que é reconhecido pela FCJE, seja ele no que seria hoje Portugal, no que hoje é Portugal, ou no que era a Espanha, né, naquela época. Então, não importa o território ali, se ele nasceu na Espanha, em Portugal, ou mesmo se um descendente nasceu nas Américas, ou no Marrocos, ou em qualquer outro lugar, né? São sefarditas. Então, esse é o processo, e é preciso ter bastante cuidado com os estudos. Não é impossível que uma pessoa faça o seu próprio estudo, não é. Mas é preciso ter muito cuidado, fazer bem feito, com técnica, porque lá na frente pode ter um problema muito sério e invalidar todo o seu processo, prejuízo de tempo, de dinheiro e de projetos de vida, né, junto com a família. Rodrigo, e quanto ao certificado da FCJE, alguma diferença dos demais certificados emitidos pela UTD, pela CIL? Tem sim. Um detalhe, eu te mandei ele no WhatsApp, se você puder compartilhar o início da segunda página daquele arquivo aí na tela para a gente, é um pedaço da minha própria certidão de nascimento, onde fala o trecho da carta de natureza. Enquanto isso, sim, cada instituição tem um processo diferente, cada instituição tem o seu objetivo e tem seus custos, né? A CIL, acho que a gente já falou tanto dela, a maioria já sabe muito bem, então ela serve como principal, não como único, hein, mas como principal elemento de prova de você ser um descendente de sefardita para uma cidadania em Portugal. Então, ele é o principal elemento, não é o único. Tá? O UTD é uma comunidade nos Estados Unidos e o seu principal objetivo é unir a comunidade. Tá? É um instituto grande, antigo, já foi frequentado pelo presidente de Portugal, na segunda página, no comecinho da segunda página. Isso, se conseguir ampliar, isso. Então tá ali, é uma certidão de nascimento e na penúltima e última linha você vai ver lá que ela foi adquirida pela Carta de Natureza. Tá? Então, mesmo durante a lei de 2015. Então, o UTD ele foi feito para acolher, para ensinar. Então, tem vários cursos, é um local onde você é acolhido, né? Você que é sefardita está no mundo todo, é o principal lugar de acolhimento. A FCJE, ela já existe também há muito tempo, o Carlos comentou que ela é maior, por ser uma federação, ela congrega todas as comunidades regionais na Espanha, e a Espanha é muito maior que Portugal, então realmente é um número de gente muito grande. A FCJE ela foi associada do governo espanhol durante o período de 2015 a 2019 para fazer as certificações no certificado que seria o principal, também não única, mas a principal elemento de prova que uma pessoa é sefardita para os processos de cidadania. Quando acabou a lei de 2015, lá em 2019, a FCJE parou de emitir certificados para quem morava fora da Espanha e passou a emitir certificados principalmente para quem era sefardita, por exemplo, mas nasceu lá na Rússia, no Cazaquistão, sei lá onde, migrou para a Espanha como imigrante e, ao fazer o seu certificado sefardita, essa pessoa tem benefícios para a cidadania por residência ser mais rápida. Então, a FCJE continuou a emitir esse tipo de certificado. E, devido à pressão da comunidade, voltaram a emitir certificados de forma generalizada, independente de onde você more, em novembro.
Então, em novembro mesmo, a gente, assim que abriu, nós já mandamos alguns processos. Em dezembro, a gente já tinha gente certificada nessa nova leva para fazer os processos de cidadania na Espanha. Hoje, né, isso foi em novembro, quem enviou logo no começo, em dezembro já recebeu o certificado, hoje está levando aí 6 meses. Então, os processos que a gente enviou em dezembro começaram a ser analisados no início deste mês. Então, tem bastante gente. E qual a diferença principal? Então, a principal recomendação de quem vai fazer um processo na Espanha é que tenha o certificado da FCJE. Isso não é o único elemento de prova, mas ele é o principal, o mais fácil. Então, com uma folha, uma página, o certificado da FCJE ele não tem a árvore genealógica, tá? O que importa para eles é dizer que você é descendente de sefardita, ponto final. Tá? Não importa onde nasceu o seu sefardita, não importa o ano, não. Você provou para eles a sua árvore, você provou que era ligado a um sefardita, esse sefardita não precisa ter sido perseguido, parte do princípio que se era um sefardita, teve perseguição. Mesmo que naquela pessoa específica nunca tenha acontecido nada. Mas o seu povo, né, era perseguido, então vale esse ponto. Inclusive, tem gente que foi perseguido, que teve no processo de inquisição, mas não era sefardita, e esse não dá direito a um certificado de sefardita, nem a cidadania. Por exemplo, um calvinista, por exemplo. Então, não dá, é o Camacho, se não me engano, e tem muita gente descendente dele no Brasil, tem lá processo de inquisição contra ele, foi preso, perdeu tudo, ficou rico de novo, mas não era sefardita, ele foi preso por calvinismo. E a lei a lei, no meu entender, ela deveria privilegiar qualquer descendente de qualquer pessoa, grupo perseguido pela Inquisição, né? Isso acontecia com gente LGBT, com mulheres ditas bruxas, né? Porque faziam um chazinho ali. Então, no meu entender, todo mundo deveria ser beneficiado com a lei, mas não é. Foi específico para os descendentes de sefarditas pela própria organização deles, né? Em pleitear isso. Hoje mesmo eu peguei um processo, estava lendo um processo da Inquisição de um cristão velho, Pero Cardigo, né? Foi processado pela Inquisição por blasfêmia. Eu sei. Então, não daria, ser descendente dele não daria direito à cidadania. Então, o certificado do FCJE é o principal elemento de prova, ele é inquestionável. Então, o pessoal do governo, quando for ler, vai ver aquela página e está resolvido. Se ele recebe um certificado de outra entidade judaica, pode haver questionamento. Mesmo a lei sendo aberta, o funcionário público está sempre necessitando de um resguardo documental, e na FCJE você sabe que ele vai confiar. Da mesma forma que em Portugal acontece o inverso. Então, se ele vê um certificado da Silva, ele passa para frente, ele assina sem nenhum problema. Se não é isso, se vem um outro documento, você depende dele, depende da análise dele, da força de convicção dele para seguir o processo em frente. E qual a diferença dos processos, principalmente na FCJE? Antigamente, o custo era 60 euros, depois passou, no finalzinho da lei, lá em 2019, passou para 2 parcelas de 60 euros, uma na entrada e outra na certificação, e hoje são 2 parcelas de 275 euros. Estou arredondando, é um quebradinho, considerando já impostos, né? Porque no site lá não diz o imposto, mas você tem que pagar o IVA. Então, vai dar 2 parcelas de 275 euros. Uma no pedido do certificado e outra parcela se esse certificado for aceito. Aí você paga e recebe o certificado. Todo o processo é digital e é online, é diferente de Portugal, na CIL, onde você tem que mandar, é tudo por e-mail. Na FCJE existe uma plataforma, um sistema onde você sobe os documentos, onde as mensagens são trocadas por lá, um processo muito mais eficiente. Por outro lado, um processo bem mais chato. Na CIL você faz um documento Word, cola tudo nele,
gera um PDF e manda. Na FCJE, não. Cada geração precisa do seu próprio arquivo PDF. Então, para a gente que tem um estudo feito para CIL e quer adaptar ele para FCJE, vamos gastar aí de 2 a 4 horas quando foi feito por nós mesmos. Se foi feito por outro genealogista, isso pode levar aí um dia inteiro, tá? Principalmente o detalhe da ordem, né? Então, é do requerente para o judeu. Então, começa de você, depois o teu pai, depois o teu avô, né? Muitos genealogistas fazem o caminho inverso, começando do judeu para o requerente. Nasceu esse aceito das duas formas, mas a análise que é feita pelo analista da FCJE é parte de você. Então, você tem que provar quem é seu pai, você tem que provar quem é seu avô. Então, quando esse documento vem no outro formato, é mais difícil de montar ele inverso. Não pode ter numeração de páginas, você não pode colar simplesmente uma imagem do livro no Word, não serve assim. No PDF tem que ter a capa, tem que ter as páginas do livro digitalizada diretamente do livro. Tá? Não pode ver que você pegou aqui, fez um print, colou no Word, depois recortou, transformou num PDF. Não, tem que ser direto nativo em PDF. Tá? Documentos manuscritos tem que ser, você precisa de transcrição, preferencialmente com a tradução para o espanhol. Tá? No texto lá, o português não é uma das línguas que eles aceitam nativamente. Eles podem aceitar por conveniência e de benevolência aí do analista. Tá? Mas dependendo do analista, ele pode simplesmente recusar o material em português que não seja acompanhado da tradução. Então, a montagem do processo dos arquivos, né, é mais complicado. Se você pegar um Rui Capão, 30 gerações, é um trabalho imenso. Enorme. Né? Então, a imagem você tem uma certidão que você pegou no Family Search, ela não pode ser recortada, ela tem que ser integral. Tá? Ela tem que ser integral. Então, se a gente pega... A CIL passou a exigir isso também agora, mas você pega muitos estudos antigos, passava parcial, um recortezinho lá estava valendo. Um recortezinho do livro passa. Não, o livro tem que ser inteiro. Né? Então, são pequenos detalhes que tornam chato, que tornam burocrático, que tornam difícil, mesmo para quem já está acostumado a fazer centenas de processos na CIL, porque não é o mesmo critério. Tá? O critério de avaliação não é porque o judeu é aceito na CIL que vai ser aceito na FCJE, e o contrário, não é porque não é aceito lá na CIL que ele também não vai ser aceito na Espanha. Então, processo novo. E você tem que provar que ele era um sefardita, não que tenha sido necessariamente ele perseguido. Então, são as principais diferenças. E o que eu digo é que o pessoal da Espanha, geralmente, eles são mais confiáveis, no sentido de que não tem as mudanças no meio do caminho, mudanças de entendimento. Certificamos o teu irmão, mas você não vai ser certificado. Coisas que a gente vê em Portugal, isso a Espanha não tem um histórico disso, ela tem um histórico de respeito e um histórico também de princípio de não retroatividade das coisas. Que Portugal parece que não... Você muda uma coisa agora para mudar para o passado, algo absurdo. Rodrigo, muita gente com medo ainda da Carta de Natureza, muita gente esperando as primeiras cidadanias saírem. Isso é natural, mas eu sempre falei para ele, não existem cidadanias garantidas. Não existe. Tá? Não existe. Mesmo Portugal, ela, ainda mais agora, ela é mais discricionária do que era antes, mas sempre foi. Não é um direito seu, tá? É uma possibilidade. A pessoa, mas é a Itália. E agora, olha o que aconteceu com a Itália agindo exatamente como Portugal.
né? Então, eu entendo que o pessoal da Itália nasceu italiano, então, a não ser que as pessoas que nasçam a partir de agora, da nova lei, aí dá para interpretar diferente, mas não é a minha especialidade, mas é como um exemplo realmente de que nunca é garantido. Tá? Enquanto não está na sua mão, não é garantido, existem possibilidades. Tá? Então, mas existe realmente a chance é real, ela existe, mas não é um direito seu. Tu pode não ganhar? Pode. Então, certeza, se você não fizer o processo, é certeza que você não vai receber. Fora isso, existe a possibilidade, existe boa possibilidade de você receber a cidadania, mas é um processo de investimento. Como o pessoal investe na Itália, e agora tem problemas, como o pessoal investiu muito em Portugal, demorou. Então, o que aconteceu com muitas famílias lá em Portugal? Fizeram o processo de uma pessoa, esperaram chegar ao final, só acreditavam quando a pessoa estivesse com o passaporte em mãos. Resultado, né, porque aquela pessoa estava assumindo um risco, nunca fez, nunca ninguém fez, nunca ninguém viu. Agora, aquela pessoa primeiro, ela tem um passaporte português em mãos, é um cidadão europeu, e mais da metade da família nunca vai ter, porque nunca viajaram para Portugal, não tem como comprovar as descendências, os requisitos, né, de viagens, e a CIL, que antes tinha um entendimento mais justo, hoje é extremamente, não vou dizer rigorosa, porque esse não é o termo, eles têm processos que são... não dá para explicar como não são aprovados, mas não vão ser aprovados. Então, ter esperado que da familiar recebesse o passaporte não tornou mais seguro o seu processo. Pelo contrário, em termos de cidadania, eu falo isso não é só da Espanha, de Portugal, todas. Se você tem uma oportunidade hoje, aproveite, porque a tendência no mundo é que sempre fique cada vez mais difícil. Salvo as exceções, por exemplo, a Espanha abriu esse ano a possibilidade com a lei da memória democrática para bisnetos, netos de espanhóis, então eles abriu. Mas a Espanha é uma exceção no tratamento aos seus descendentes, né? No geral, é o contrário. É tornar mais difícil, como a Itália está fazendo agora. Então, esperar que alguém receba agora a cidadania pela carta de naturaleza não torna o processo mais seguro. Pelo contrário. Né? Porque é um processo que muita gente já recebeu. Esse ano, aí, tudo bem. Um sefardita recebeu a cidadania pela carta de naturaleza. Tudo bem que, além de ser sefardita, ele era sobrevivente do Holocausto, teve todo um contexto em cima dessa pessoa, mas não tira o fato de que ele é um sefardita e recebeu a cidadania pela carta de naturaleza há poucos meses, esse ano. Então, esperar para ver se fica mais seguro, não é isso que vai tornar mais seguro. O que vai tornar mais seguro, efetivo, é você ter um certificado da FCJE. E entrar com o processo, fazer o seu pedido. Tá? Não está sendo rápido, o pessoal fala, que 1 ano. Não é 1 ano. O governo apresenta, quando você dá a entrada, eles te mandam uma carta, um protocolo, que muitas vezes se perde, a gente leva meses para conseguir recuperar esse protocolo, mas o processo está andando lá. Mas vem um texto padrão, que é, se você não receber um sim em 1 ano, considere desestimado. Mas não é assim. Ninguém que recebeu a carta de naturaleza, por qualquer motivo, seja porque é cientista, seja porque é jogador de futebol, recebeu em menos de 1 ano. 2, 3, 5, sabe? É um processo que é demorado. O texto padrão diz ali 1 ano, mas aí tem gente aí que sai falando na internet que é 1 ano que a pessoa vai receber. Não vai receber em 1 ano. Não é assim. Tá? Então, aí a pessoa está sendo enganada, induzida ao erro. Tá? Ela pode até receber a cidadania, se o processo for bem feito,
Mas não vai ser em um ano, como tem gente vendendo isso por aí. O meu processo já está há 18 meses lá, né? Eu entrei com o Rodrigo e eu já recebi, inclusive, uma carta do governo espanhol, do consulado, dizendo que o meu processo foi aceito, vai seguir os trâmites normais. Isso é importante, porque isso é algo que a gente tem para mostrar, né? O governo tem aceitado todos os processos porque consideram válidos. Se não existisse essa hipótese, ele não aceitaria, não emitiria um documento. Vai seguir. É claro que a gente mantém isso dentro dos nossos documentos, né? Mas a gente tem os documentos do governo que concederam a pessoa que só falava espanhol e era cefardita. Tá? Então, já tem o antecedente ali. Aproveitando esse gancho aí da questão de as pessoas esperarem para o primeiro familiar ser certificado, ser aprovado, obter a cidadania, é um risco enorme. Não existe qualquer diferença entre a pessoa que pediu a carta de naturaleza hoje do que a pessoa que pediu a carta de naturaleza no ano 2000. É exatamente a mesma coisa. Uhum. Tá? As pessoas interpretam errado a lei de 2015. Sim. Tá? Esse texto que eu mandei para você, que você mostrou um pedaço na tela, Rani, você pode divulgar ele no seu Instagram, lá, explica bem a diferença. É importante que as pessoas saibam o que é a Carta de Naturaleza e o que é a lei de 2015. Não confundam isso. Essa é a principal confusão que muita gente faz. Uhum. É isso mesmo. E só reforçando, por exemplo, a Inglaterra agora passou a exigir 10 anos de residência. Eram 5, né? Passou a 10. Até a Argentina, o presidente já emitiu lá decretos, está dificultando também a questão da imigração. É um fenômeno mundial. Então, existe a chance, existe a oportunidade, não deve ficar esperando. Entre com o processo, faça certificação, entre com o pedido de cidadania, porque aí você tem chance. Agora, se você ficar esperando daqui a 3, 4, 5 anos, pode acontecer o que aconteceu agora com a Itália. O mundo está ficando com esse discurso nacionalista cada vez mais e mais forte. Né? Para os Estados Unidos, por exemplo, nunca interessou uma Europa forte. Então, a União Europeia nunca foi interesse dos Estados Unidos. Estados separados, independentes, são muito mais fáceis de ser controlados. Então, muita gente na Europa acaba sendo contra a União Europeia. Tem muita gente na Polônia, na Holanda, às vezes na Hungria. Você sempre escuta. O próprio Reino Unido saiu da União Europeia, saiu efetivamente da União Europeia. Então, muita gente que procura a gente para fazer o processo de carta de naturaleza já é europeu, ou já são portugueses, ou são italianos. Tá? Por quê? Porque você amplia a sua possibilidade, né? Até, sei lá, pode não acontecer nos próximos 50 anos, mas quando você fala em cidadania, é algo que você faz para gerações. Não é só para você. Você faz para você, para seus filhos, para seus netos. Então, se diluir isso ao longo das gerações é algo que é extremamente vantajoso. Sai muito barato. Na primeira vez que se você colocar o seu filho para fazer a universidade numa universidade pública em Portugal, pronto. Já paga tudo. Você já está no lucro. Já está no lucro, né? Sim, por exemplo, são múltiplas cidadanias. São múltiplas cidadanias pelo preço, às vezes, de uma. Em Bragança, teu filho pode estudar pagando 600 euros por ano e pagando, acho que, uma taxa de 100 euros por mês do dormitório dentro da própria universidade. Maravilha. Só isso já... Agora o Reino Unido saiu, mas você podia... preço de você fazer um doutorado, por exemplo, no Reino Unido, tendo um passaporte europeu ou não, era... Mesmo na universidade paga, porque lá todas são pagas, mas era 1/3 do preço. Então tem muitas possibilidades. Em Malta, um europeu pode estudar em Malta e não pagar absolutamente nada. Nada.
Então, e tem a questão do financiamento de imóveis, né? Também? Sim, que é muito, muito mais fácil para é quem tem muito, cidadania é muito mais, e sim, muito mais vantajoso, né? Juro praticamente não existe. Baixíssimo. Assim, E a entrada, o sinal, né? Parece que o sim, sinal, acho que são sim. 10%, não sei. E Então, para quem não é europeu, uns 30%. Muita gente que faz cidadania não quer sair do Brasil, mas quer ter o trânsito, quer ter a possibilidade de trânsito. Ele mesmo não vai, mas meu filho pode ir. Meu neto, se quiser ir trabalhar lá na Europa, ele vai poder. Ele pode ficar o tempo que quiser. Ele pode viajar para outros países onde a gente precisa de um processo trabalhoso e caro de visto. O europeu não precisa. Então, tem uma série de vantagens em ser um cidadão europeu e um cidadão de mais países. Né? Eu sempre falo que eu tenho as vantagens de ser cidadão brasileiro também. Tá? Nunca esqueço. Tá? Uma coisa que o europeu gosta é de brigar. Então, quando você quiser, nós, apesar de vários problemas que temos no Brasil, nós temos gente que, bem, principalmente, se você pegar aí boa parte do Nordeste, muita gente do Sudeste para o Sul, são descendentes de imigrantes recentes. Né? Em 1800, começo dos anos 1900, que saiu da Europa, que estava na miséria, na fome, que veio para o Brasil como opção. Gente que vinha dos Estados Unidos para cá como opção. Então, é muito pouco tempo. Né? Então, em poucas gerações, a coisa pode mudar muito. Então, verdade. Rodrigo, qual a importância do currículo na Carta de Naturaleza? Tem alguma importância, na verdade? Você tem um curso superior, você falar espanhol, você já ter ido à Espanha, isso é obrigatório, é importante? Como você vê essa situação? Ô, Rani, eu queria aproveitar e fazer um comentário aqui para o Rodrigo, para ele já aproveitar tudo de uma vez. Rodrigo, a Carta de Naturaleza, ela não é só para sefarditas, né? Existem outros critérios que também podem ensejar a qualificação da pessoa para solicitar a Carta de Naturaleza, né? Então, eu queria que você comentasse aí como isso é possível para outras peculiaridades e também como isso pode ser combinado com a questão sefardita, ainda mais para reforçar o pleito da cidadania. Então, pessoal, o currículo, ele não é obrigatório, tá? Então, se a gente falar, quando você pede a Carta de Naturaleza, você tem que fazer uma justificativa e você entra em alguma categoria. A categoria para sefarditas você só precisa provar que você é sefardita. Eu estava conversando, mandar um abraço aí para o Genivaldo, que está sempre trocando ideia com a gente, e você não precisa provar um currículo, tá? Estava conversando com o César. César é um advogado espanhol, especialista também no assunto. Se eu não fizesse os processos de cidadania, eu buscaria ele, porque ele tem um pensamento muito próximo ao meu, uma pessoa muito séria. A gente estava trocando ideias, né, sobre os processos e realmente, né, como nas palavras dele, né, é uma inovação que a gente traz em apresentar, além da pessoa ser um sefardita, apresentar tudo que ela tiver. Tá? As línguas que ela fala, além do espanhol, o histórico acadêmico dessa pessoa, o histórico empresarial dessa pessoa, o histórico como um profissional relevante. Nós apresentamos problemas que a Europa tem com falta de mão de obra qualificada, falta de gente estudada. Os sefarditas que a gente está mandando são gente, em geral, muito qualificada. Então, ele é uma inovação, mas você não precisa ter nada disso. Não precisa ter nada disso. Mas acho que você já viu ali, né? Acho que tem que fazer uma intervenção ali nos eu já bloqueei três haters aqui, né, que vêm com comentários antissemitas e xenofóbicos também, já bloqueei. Sempre acontece. De vez em quando aparecem essas alminhas cebosas por aqui.
Então, vou explicar para a galera, ó, ser a favor das pessoas, né, das crianças que estão morrendo em Gaza, não é ser contra os judeus que também sofrem muito como pessoas, né? Políticos fazem um estrago aí na vida de muita gente, mas certamente defender criança que está morrendo em Gaza não é ser contra o povo judeu, que também tem todo o direito. Né? As pessoas confundem essas coisas. Senhores, vamos passar a responder algumas perguntas. A nossa live hoje vai ser um pouco mais curta do que o habitual. Dá espaço aqui para o pessoal que está nos prestigiando. E se nós não conseguirmos responder todas as perguntas, eu vou deixar nossas redes sociais aqui abaixo, na descrição do vídeo, e vocês podem entrar em contato conosco fora aqui do YouTube, tá bom? Não deixem de deixar o like aqui, né, embaixo também, se inscrever no Genealogia para Iniciantes, porque assim você nos ajuda a disseminar a genealogia aqui no YouTube. Primeira pergunta, Valdisson Coelho, boa tarde. Podemos solicitar cidadania com base em exame genético, indicando ter porcentagem de gene de judeu sefardita? Pergunta bem recorrente aí. Isso ajudaria em alguma coisa, especificamente na Espanha? Carlos sabe que... Eu acho que nem na Espanha, nem em Portugal, nem em lugar nenhum do mundo, né? Existe um lugar que pode. Pode? Existe, qual? Pode. É que ainda faltam regulamentações, falta dizer ainda, o governo definir quais os laboratórios, mas vai existir a possibilidade de quem pedir a cidadania em Benin. Benin? Benin, país da África, que aprovou uma lei que beneficia basicamente todo descendente de escravizados. Afrodescendentes, né? Afrodescendentes, e isso vale também, vão permitir também pelo DNA. Ah, legal, isso aí é importante. O único detalhe que torna mais caro é que você vai ter que ir a Benin. E por não ser um país rota, né, de turismo, os voos para lá são caros, ainda né? São caros, mas um dos motivos dessa lei é apresentar o país, é fortalecer o turismo. Isso tende a fazer com que o volume de gente aumente e baixe o custo. Interessante. Então, é uma novidade, é uma coisa onde o DNA vai ser aceito como prova. Interessante, né? Mas para os demais casos, os testes de DNA, eles não servem para pleitear a cidadania, não é? Portugal, Espanha, por exemplo. Mas eles são muito importantes na sua pesquisa genealógica, né? Porque por meio desses testes de DNA, você pode descobrir, por exemplo, parentes genéticos, pessoas que estão desenvolvendo a árvore genealógica e podem ter informações, documentações que podem compartilhar, né? Você vai poder trilhar alguns caminhos ali na árvore, orientado pelo teste de DNA. Às vezes os testes, eles direcionam se você vai lá pelo lado paterno, pelo materno, e encontrar esses parentes. Então, são válidos, são importantes. Para fins de cidadania, realmente não são aceitos. Pergunta do Leandro Andrade. Então, no passado, já existiu pessoas aprovadas pela Carta de Naturaleza com base exclusivamente em ser judeu sefardita? Sim. Sim, foram mais de 5.000 pessoas. Foram essas pessoas que fizeram com que o governo se mexesse para criar uma lei específica para dar vazão, né? Aconteceu que no final de 2014, o governo dava uma canetada fazendo em grupos, em lotes. Decretos reais, né? Decretos para dar cidadania em lote, porque já estava entupindo a administração. O sistema todo, né? O Leonardo Nóbrega aqui, uma pergunta que até você já respondeu, né? A natureza discricionária da nacionalidade espanhola por carta de naturaleza torna o processo incerto? Quais as chances reais de aprovação para quem possui certidão de origem sefardita nasceu?
Torna o processo incerto, mas não é só ali. Como o processo é incerto em Portugal, como o processo é incerto na Itália, como o processo é incerto em qualquer lugar. Tá? Então, a nossa expectativa é que todo mundo que deu entrada, que prove que é um sefardita, deva receber a cidadania mais cedo ou mais tarde. Tá? Esse é o histórico passado, mesmo na lei de 2015, o histórico é de 95% das pessoas que requereram, que cumpriram as exigências, receberam a cidadania ou estão em processo de receber. Tá? Mas existe incerteza, sempre vai existir. Não importa qual cidadania você esteja falando, seja na Espanha, seja mesmo na Espanha, seja por tempo de residência, tem uma série de fatores, e seja em Portugal, na Itália, qualquer outro. Sim, e as coisas mudam, né? Como as coisas mudam. Na Itália. Exatamente. Certeza, onde só tem uma na vida, né? Uma coisa que dá para garantir na Espanha é o seguinte, que eles não agem retroativamente. Como no Brasil não pode, né, não se retroage. A segurança jurídica, né? Você fez o pedido, coisa que a Itália está querendo burlar, coisa que Portugal fez. Então, exato, nessa parte, a Espanha é muito séria. Isso é bom. O Fábio Medeiros pergunta a respeito dos certificados, né? Os certificados da UTD e da CIL, Rodrigo, eles não há impedimento para que você os apresente na Carta de Naturaleza, pelo que eu entendi, mas o certificado da FCJE seria um certificado mais forte para o processo. Isso. Não existe na Carta de Naturaleza, não existe um lugar em alguma lei dizendo que você tem que apresentar o certificado da FCJE. Porém, quem é a FCJE? A Federação das Comunidades Judaicas da Espanha. Então, não há como negar que o peso de um certificado da FCJE é muito maior do que qualquer outro certificado. O certificado da CIL tem peso, o certificado da UTD também tem seu peso, como às vezes uma assinatura emitida pelo rabino, para quem segue. Rabino, né? E isso também serve, também tem peso. Gente já recebeu a cidadania na Espanha com um certificado equivalente ao do TD, já recebeu com outros processos, com outros tipos de certificação, outros elementos de prova, até mesmo o estudo, mas quem emite quem entrega o certificado da FCJE entrega uma folha, que é inquestionável. Outros, se você manda um estudo lá do Rui Capão, 200 páginas para provar que você está forçando o cidadão do governo, que não é para fazer isso o dia todo, você está dando esse trabalho para ele. Entendeu a diferença? Então, se ele recebe uma folha da FCJE, ele passa para frente, ele faz a assinatura dizendo que cumpriu ele realmente é sefardita, ele não tem do que duvidar. Se vem um documento de outro país, isso já demora mais, tem todo um processo de análise, tem uma necessidade de convencimento, pode haver dúvida, tá? Ele pode solicitar outros meios de prova. Então, essa é a diferença. Para evitar essa possibilidade, essa demora, o risco dessa análise mais rígida, providencie o certificado da FCJE, porque você elimina qualquer dúvida. Sim. Uma página, você não dá trabalho. Bem, pense em você tem que assinar alguma coisa, que alguém está dizendo que é verdade. Essa pessoa te dá 200 páginas para você ler, estudar e ver se está certo ou não. Ou ela te dá uma página que você tem certeza absoluta do que aquilo é verdade. Verdade. Então, a tendência é que você tenha muito menos problemas e muito mais aceitações para quem apresenta um certificado da FCJE, que tem esse peso, essa credibilidade perante ao governo, que todo mundo conhece. Não é assim que todo mundo conhece a sefardita. Você não tem pessoal no governo lá que é especialista em sefardita. Não é isso. Não tem. Mas agora, quando ele vê a comunidade, a Federação Judaica da Espanha,
ele conhece. Mesmo o pessoal do governo, porque ela já fez parte de uma ação do governo, ela já está na mídia, então vai ser inquestionável. Então, esse é o ponto. E é muito forte essa frase que o certificado da FCJE traz, depois de falar de algumas coisas importantes do processo, diz que o requerente tiene la condición de sefardí originário de Espanha. Ou seja, independente de se o judeu era espanhol, português, mas não interessa, diz que tem a condição de sefardita originário da Espanha. O meu, então, tem que negar. O judeu, né? Que eu tenho muitos, né? Muitos diferentes. Muitos judeus na minha árvore. Mas o que eu usei para fazer os meus certificados é o Pedro Vaz de Barros. Pedro Vaz de Barros. Nasceu onde? Não veio da Espanha? Não veio da Espanha. Não veio da Espanha. Não, se você mais algumas gerações, todo mundo veio da Espanha. Você não chega a Portugal sem ter atravessado a Espanha. Em algum momento. Mas, então, certificado tanto em Portugal quanto na Espanha, quanto o pessoal que eu certifico lá na CIL, nasceu na Espanha. Eles entendem, é o que muita gente faz essa confusão, né, da origem. Né? Sefardí significa Península Ibérica. Sim. Não interessa onde. E, de quebra, todo o seu império. Então, você pode ter gente lá na Índia, né, lá de Goa. Goa, Canárias, seja lá na China. Macau. Pois E se a gente imaginar assim, que na expulsão lá da Espanha, né, alguns estimam 120 mil judeus cruzaram a fronteira para Portugal, e em Portugal já encontraram outras dezenas de milhares, e esse povo se misturou tudo, dizer quem teve origem na Espanha ou quem teve origem em Portugal é uma coisa impensável. Né? Parentesco entre eles ali. Tanto é a própria língua. Sim. Né? Então, a língua sefardita, né, ela parece muito com o portunhol. Sim, é o ladino. O ladino o ladino, assim, eu falo ladino, porque meu espanhol é tão ruim que ele é um portunhol. Você olha para o ladino, vai falar ladino. Aí, é a mesma coisa. Carlos, pergunta da Thalita aqui para você. Na certidão do meu pai constam os tios dele como pais. E na minha, os nomes são diferentes. Ele já faleceu e não sei qual certidão está certa. Era comum um tio registrar o filho do irmão como pai? Você já viu Isso é possível acontecer, mas assim, para um processo de cidadania, esse tipo de documento pode causar problemas, né? Eu já tive clientes com alguns problemas assim, e eles tiveram que entrar com um processo de retificação via judicial para corrigir os documentos, né? Isso é possível acontecer, mas é preciso arrumar os documentos, senão a pessoa pode ter problemas no processo. Perdão. A Nath Pires, a CIL questiona os certificados da UTD, a CIL só aceita... Portugal só aceita os certificados da CIL. Isso é outra confusão que as pessoas têm, acontece muito, por causa das siglas, né? Então, a CIL é equivalente ao UTD, que é equivalente à FCJE. Tá? Então, a CIL ela nem sabe que existe o UTD, que existe a FCJE. Então, se você já tem um certificado da CIL e quer fazer um processo na FCJE, o certificado não serve lá para eles. Eles não consideram, você tem que mandar todas as provas de novo. Tá? Quem questiona ou não, provavelmente ela está querendo se referir ao governo, que é a CRC. Então, o governo de Portugal também não existe na lei um ponto que diga que o certificado CIL é o único documento válido, não. Ele é um dos elementos de prova, seja o da CIL, seja do Porto, mas existem outras possibilidades. E, na verdade, ninguém sabe. Tá? Nem os portugueses
podem responder isso para você, porque nem a própria CIL não reconhece nem os certificados dela mesma. Porque ela certificou gente pelo Antônio Rodrigues de Alvarenga. Isabel Velho. Isabel Velho, Isabel... Não, é outra Isabel lá também. Vários outros, tem uns 13 judeus que assim, de repente era judeu, depois não é mais. Então, se nem eles reconhecem os próprios certificados como válidos, vai esperar o quê? Mas entre uma comunidade judaica e a outra, eles simplesmente ignoram as outras comunidades, tá? Um ciúminho ali. Camila Mesquita, prova de proficiência de espanhol pelo Duolingo vale para a Carta de Naturaleza? Sei que algumas universidades de fora aceitam provas de proficiência de inglês do Duolingo para bolsa de estudos. Como é essa questão da prova de proficiência, como ela é usada, Rodrigo, para a Carta de Naturaleza? Para a Carta de Naturaleza é aberto. Tá? Durante a lei de 2015, o governo estabeleceu, da lei de 2015, que valeu até 2019. Como o governo delegou poderes para o pessoal do cartório, o que ele fez? Ele criou umas regrinhas de padronização. Ele não ia deixar que cada dono de cartório definisse o que podia e o que não podia. Então, ele já definiu. Vale para aquele período, valia a prova DEL A2, do Instituto Cervantes. Para a Carta de Naturaleza, nunca existiu nada fixo. Nem o próprio certificado da FCJE. Agora, cai no mesmo caso do certificado da FCJE. Então, uma prova emitida, um certificado de espanhol emitido pelo Instituto Cervantes, que faz parte do Ministério da Cultura da Espanha, então é uma entidade do governo espanhol de difusão da cultura e da língua espanhola no mundo, ele tem um valor. Outras provas, você pode, né? Tem gente que nasceu no Uruguai, né? É um brasiguai, ele nasceu no Uruguai, ele fez o ensino fundamental em espanhol, porque nasceu no Uruguai. Isso pode ser usado como elemento de prova. Outros testes podem ser utilizados como elemento de prova, né? Mas volto que o único... nenhum administrador espanhol, nenhum funcionário público espanhol vai recusar os certificados emitidos pelo próprio governo espanhol. Pelo próprio país, né? Então, quando você manda de outros, ele pode ser que aceite, é muito provável que aceite, mas pode ser que ele peça a prova, feita pelo Instituto Cervantes. É aquela questão, né? O que a lei exige, o que o Código Civil exige. Esse que é o detalhe. Há coisas, né, que não estão lá no Código Civil. Carta de Naturaleza... Mas imagine se você fosse assim um conservador ou um servidor do Ministério da Justiça lá da Espanha e pegasse o seu dossiê, o seu kit de documentos para analisar, para conceder ou não, deferir ou não a cidadania. Tem o certificado da FCJE, e você agrega outras coisas, como, por exemplo, a questão da proficiência da língua espanhola pelo DEL, né? Então, pelo Instituto Cervantes, isso tem um peso na hora da decisão. Tudo tem peso, né? O ser humano age muito subjetivamente em determinadas coisas. Então, é importante. Se você pode agregar outros itens, outros fatores que podem beneficiar a sua análise, por que não fazê-lo, né? Sim. Então, a Carta de Naturaleza, ela não é um processo assim que vem um formulário padrão, você entrega isso e pronto, está resolvido. Não, é como se fosse no vestibular, em vez daquela prova objetiva, é a redação. Ele só te dá um título, me prove porque você merece, e tudo em branco. Então, tudo é sustentação, tudo é aberto. Por isso que é mais difícil das pessoas fazerem, né? No caso de Portugal, ainda estão elencados, entregue isso. Isso não existe na Carta de Naturaleza. É como se fosse uma redação de vestibular, é um processo
em aberto, tem uma subjetividade até na entrega da documentação. É o meu caso, inclusive, Rodrigo, além do certificado, né, que eu apresentei o certificado da CIO, estou correndo agora contigo para conseguir o certificado da FCJE, que tem um valor maior lá. Fiz prova de proficiência espanhol, vou à Espanha, né, fazer uma viagem à Espanha. Sim. Currículo, estou reforçando meu currículo para eles, enfim. Todo um modelo de apresentação. Eu estou me apresentando para os examinadores como um cidadão viável. Imagine que você não é sefardita, tá? Você não é sefardita, não adianta, você procurou, não é sefardita. Existem outras categorias que você pode pleitear a carta de naturaleza. Tá? Você não precisa ser todas, tá? Basta ser uma. Então, você é cientista. Então, a pessoa pensa lá, você tem um doutorado. Não basta só ter o doutorado neste caso. Você pode até nem ter o doutorado, mas você pode entrar como cientista se você tem patentes. Então, você é um inventor. Você não tem doutorado, mas você é inventor, tem patentes. Pode entrar. Você tem um mestrado, mas você tem muitas publicações relevantes. Você ainda não fez doutorado, mas você já é ativo na área. Tem aquele doutorado, é o doutor que se tornou doutor e não publicou mais nada. Então, ele vai... Para a categoria de cientista, ele é até mais fraco do que aquele que é um mestre e que tem muito mais publicações. Ou aquele que só tem o ensino fundamental, mas é o inventor, que tem patentes, que tem... Isso ele entra como uma categoria de cientista. Atletas. Então, se você é um atleta, há a possibilidade. Se você é artista, também há essa possibilidade. E existe a outra. Você é descendente de espanhol. Você não se enquadra na LMD, que é a Lei da Memória Democrática, ela não serviu para você. Mas você é espanhol. Então, você é descendente de espanhol. Então, se o teu tataravô é espanhol, você pode tentar a carta de naturaleza também. Existe uma categoria para descendentes de espanhóis. Às vezes, o que acontece? A pessoa não vai conseguir a LMD, por quê? Porque não conseguiu localizar o documento espanhol. Né? O bisavô da pessoa é espanhol, mas ele não consegue achar o documento. Mas ele tem um documento brasileiro, porque o espanhol veio para cá e casou aqui, e lá nessa certidão de casamento está dizendo que é um cidadão espanhol. Mas para a LMD, só vale o documento emitido lá na Espanha. Já na carta de naturaleza, nós podemos utilizar isso como argumento, porque lá não existe fixado na lei o meio de prova. O meio de prova é aberto, ele é subjetivo, então a gente tem uma tese para defender isso. Então, essa é a grande diferença. Ok, o Matheus Aragão fala em esperar um familiar ser certificado pela CIO, né, o que o Rodrigo já falou aqui, para iniciar o processo dele. Está correndo um grande... Você tá trocando, né, Carlos? Ele está trocando ali uns euros que ele acha que vai ficar mais barato, e esse barato pode significar uma negativa. Cara, Matheus. Olha, eu tenho gente que já tem o passaporte, já mora, acho que está morando na Itália, certificado pela Isabel Velho, cidadão português, morando lá. E o irmão não conseguiu. Por quê? Esperou, mas esperou tanto que aí quando o irmão está com o passaporte, agora vamos dar entrada lá na CIO, não, agora Isabel Velho não certificou mais. Então ficou sem. Um irmão. Acontece, tem gente que o filho conseguiu, o pai não consegue, que o pai conseguiu, o filho não consegue. Então, esse esperar... longe de te dar qualquer tipo de aumento. Diminui as chances. Pode até diminuir. Diminui as chances. Em geral, é o que acontece. E essa questão, assim, a CIO tem um padrão, que é, você tem o primeiro familiar certificado, e aí, depois que ele for certificado, os demais poderão se certificar como dependentes, se tiverem até os bisavós em comum do primeiro requisitante, né, que é o processo matriz, e aí você tem um desconto de 250 euros. Mas a CIO age de outra forma. Se o genealogista faz o estudo principal, protocola, e depois ele faz os estudos adicionais e protocola, o que acontece? Está em um período de 1 mês, às vezes até menos de 1 mês, a CIO pede os donativos de todos, do principal e dos adicionais.
Ora, no momento que ela cobra o donativo dos adicionais, são os 250 euros de cada um, é claro que a única condição que tem é que, lá no futuro, o processo matriz tem que ser aprovado para poder aprovar os outros. Então, não vale a pena ficar esperando esse tempo. Já entra, já se beneficia do desconto e não vai reduzir as suas chances. Olha, não tem sido isso, né, que a CIL tem feito. Tipo, essa questão de ser parente só está valendo agora para você ter o desconto. Nada mais. Só. Porque você tem lá o principal familiar certificado, aí o irmão manda, e a CIL pede todos os documentos, tudo de novo, e pede mais documentos ainda. É, tipo assim, antigamente, bastava, se um parente fosse certificado, os outros seriam. Ponto. Sim, era assim. Mas a CIL mudou isso desde 2022, e agora pede todo. O único benefício de ter uma pessoa parente certificada antes é o desconto de 250 euros. Mas a análise do processo é totalmente individual. Eu tenho casos onde, mesma família, tá? A partir dos trisavós são todas as mesmas pessoas. Tem gente certificada, outros onde o analista pede mais documentos do pentavô, do hexavô, e outro que a pessoa questiona o judeu. Sim. É um disparate, né? 3 analistas, 3 casos com a mesmíssima árvore, todos primos, e cada análise é diferente. Não tem critério. Não tem critério. Então, esperar não tem como. Você arrisca, faz o melhor que der e segue em frente. Esse é o teu sonho. Porque não existe certeza só porque, né, se o teu irmão conseguiu o passaporte, não quer dizer que você vai conseguir agora. Principalmente, né, da CIL. Se vocês entram juntos, isso aumenta a probabilidade de vocês terem o mesmo resultado. Sim. Se um eu tenho um caso de 3 irmãos, 2 conseguiram certificado sem nenhuma exigência da CIL, e o terceiro, o analista lá, outro analista implicou. Eu já mandei 8 fontes, inclusive fontes primárias e livros clássicos de genealogia. O camarada, em princípio, não aceitou, mas eu estou brigando tanto por ele, com ele, que parece que ele está amolecendo lá e já pediu uma besteirinha para fazer. Mas, assim, o que eu quero dizer é que eu brigo até o final. Eu brigo até o final pelo meu cliente. Até hoje eu não perdi. Nosso papel, né? Ao contrário de outros genealogistas por aí, inclusive escritórios grandes de genealogia, que estão abandonando o cliente. Estão falando que não tem mais o que fazer. Mas tem que brigar. E deixam o cliente a própria sorte, né? Então, nós lutamos até o... A CIL, raramente, ela nega um processo, né? O que ela faz é quero mais documentos. Então, vai ao infinito. Né? O nosso papel é, enquanto tiver aberta a possibilidade, buscar subsídios, às vezes a mudança na apresentação, né, do analista ser obrigado a rever, reler os seus argumentos, mudar argumentos. Uma coisa que você não consegue fazer com a CIL é brigar com eles, né? Porque se você fala, senão eles ameaçam cortar o certificado que já foi emitido para o parente. Você tem que ser chato, mas com respeito. Sim, insistente, né? Mas, isso, insistente, exatamente. A expressão é essa, insistente. Eu insisto bastante. O Igor Brito para finalizar aqui, é uma questão que todo mundo pergunta, né? Ir na CIL vai adiantar alguma coisa? Ir lá, conversar com eles, pegar alguma informação? Não, difícil, né? De forma alguma. É fechado, completamente fechado. Eles não vão atender a pessoa. Não só isso, mas é para levar uma lapada na orelha. Gente, a live hoje é mais curta. Deixa eu fazer mais uma. Pode falar. Um lembrete aqui. Quando você olha a sua árvore, né, quando a gente olha a árvore, olhe outras possibilidades. Esse mês, nós conseguimos provar um cliente que está tentando Portugal, está na carta de natureza, e nós conseguimos provar a descendência dele, a ligação dele, né, de um familiar dele, com 8 gerações com um cidadão da Hungria.
Bacana, isso é bacana. Preste atenção aí. O detalhe é com documentos primários. Com documentos primários foram 8 gerações. Então, agora cabe a ele aprender a língua para efetivar a cidadania. Então, olhe com um leque maior aí para a sua árvore, que às vezes existem outras possibilidades do que só aquela. Outras saídas, né? Ficar insistindo naqueles... Tem que buscar essas técnicas secretas dos poliglotas que aprendem outro idioma em apenas 3 meses, né? Vai por aí. Eu queria descobrir essas técnicas aí. Gente, a live hoje foi mais curta, tá bom? Eu tô super gripado aqui, tô com uma baita de uma virose. O Rodrigo Carlos não tem compromissos agora. Quem não teve dúvidas respondidas, vou deixar os contatos aqui abaixo, da Mundo Cidadania e do Carlos. Pois não, Rodrigo. Eu vi no chat ali uma pergunta ali que me chamou a atenção. Acho que vale mais um minutinho ainda, paciência de todos. É do Glaube Alemão. Quer ler ali para gente? Sim. Está na tela. Vou colocar aqui. Rui, sua assessoria administrativa tem também advocacia, a Carta de Naturaleza? Um famoso advogado em Carta de Naturaleza sefardita na Espanha disse que no ritmo do despacho da justiça hoje levaria 30 anos a decisão de uma carta de naturaleza. É verdade? Não. O que importa é o seguinte, vamos olhar o histórico. Né? Quanto mais gente pedir, mais pressão se faz no governo. Foi o que aconteceu lá na década de 2000 até 2014. A quantidade perturbou tanto o governo que o governo resolveu, tá bom, vamos buscar uma solução. Vamos buscar uma solução, e a solução foi delegar isso para que seja feito pelos notários. Então, a quantidade joga a nosso favor. Tá? Você vai ver isso com outros especialistas, né? Que é o César, o Aristeu, tem mais uns dois que realmente entendem desse assunto. O Porteiro, não, Porteiro, acho que somos nós, o César, Aristeu e o Porteiro. Gente séria falando. Então, se você dá volume, chama a atenção do governo, o governo vai precisar tomar uma atitude e acelerar o passo. Enquanto é meia dúzia pedindo, acho que esse ano nós completamos aí, acho que já, pelo que eu sei, tem umas 700 pessoas no mundo que já fizeram esse pedido. Ainda é pouco, mas a pressão no governo é boa para todos nós, para todo mundo que tá pedindo. Mostra a relevância, mostra pressão realmente no governo, e o governo tende a achar uma solução daí, mais rápida para o caso. Exato. E tenhamos cuidado para ouvir quem realmente estuda o caso, para quem realmente entende. Tenham muito cuidado com as fake news, com comentários de grupos aí pelas redes sociais, tá bom? Estão passando muita desinformação aí sobre esses processos de cidadania europeia, ok? Tenham cuidado. Senhores, gostaria de agradecê-los por mais essa participação aqui no nosso canal. Vou deixar os contatos de vocês aqui abaixo, para quem não teve as perguntas respondidas, ou para quem tiver perguntas futuras também, para falar com vocês. Carlos, muitíssimo obrigado por mais essa live e suas considerações finais. Muito obrigado, Rani, por essa oportunidade, mais uma vez, ao Rodrigo também, discutirmos esses assuntos tão importantes, né? Esperamos que as informações que são fidedignas, né, trazidas aqui, possam ajudar a muitas pessoas que assistirem essa live, né, e tomarem suas decisões, não ficarem esperando as coisas acontecerem, né, correndo cada vez mais riscos de não conseguirem a sua cidadania, e com isso não poderem deixar um legado para a sua família, né, que a cidadania ela se perpetua por gerações, né. Muito obrigado a todos e esperamos ter outros encontros desses também. Um abraço a todos. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, uma live muito elucidativa, né, de vocês dois, e suas considerações finais aí para a nossa audiência.
Obrigado, Rani, obrigado pelo espaço, pelo convite, para a gente trazer informação, né? Informação para as pessoas. Obrigado, Carlos, Obrigado, Rodrigo. Pela complementação e pelo contribuir com o seu conhecimento. E dizer para as pessoas que, realmente, a principal coisa é que não existem garantias para nada na vida, né? Então, e o tempo, quando a gente fala de cidadania, ele joga contra. Então, existem riscos, sim, mas o esperar que dê certo para os outros não aumentam as suas chances, tá? Na verdade, o tempo joga contra o teu sonho de uma cidadania europeia. Só para finalizar, o seguidor perguntando se eu já sofri antissemitismo. Não, porque eu sou católico, mas, assim, antissemitismo aqui não é tolerado, nem xenofobia, nem homofobia, então, comentários com respeito. Hoje eu já excluí aqui 3 haters, e não se enganem, todos os dias eu vejo os comentários aqui do YouTube, e eu estou sempre excluindo essas alminhas cebosas que aparecem por aqui. Lembrando, não é só um passaporte europeu. Conheça a história dos seus ancestrais, do judeu sefardita, o que ele passou para que você pudesse alcançar esse grande legado, ter esse passaporte europeu. Reflita sobre isso também, porque você pode passar muita vergonha aí futuramente quando alguém te perguntar como você conseguiu esse passaporte europeu. Então, genealogia acima de tudo, tá bom? Gente, obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana e vamos nos falando aí pelas redes sociais. Ótima semana a todos. Tchau, tchau.